Olá, bem-vindo. Estamos aqui para mais um conteúdo e nós queremos agradecer a todos aqueles que têm acessado aos conteúdos do nosso canal, agradecer a todos que também têm passado esses conteúdos para outras pessoas, né? Já temos um conteúdo nosso, que é a respeito do divórcio, já vai com 1.800 visualizações, perto de 2.000 visualizações. Então, isso eu tenho que agradecer a você que tem passado para outras pessoas, que tem dado acesso desse conteúdo para ajudar outras pessoas. E eu gostaria que você, após o final desse, ou agora, se você quiser, desse conteúdo, você dê um like, né, se você está gostando, e no final você pode também manter o like ou dar um dislike. E repasse esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas, tá? Meu nome é o Nildo Júnior, Veloso Júnior, né? E é uma alegria estar com você. Eu tenho no meu canal um conteúdo que se chama Minha Apresentação. E lá eu falo, como aqui no nosso canal nós temos falado sobre vários assuntos diferenciados. E eu explico ali, eu mostro ali o porquê eu posso, a autoridade que eu tenho, os fundamentos que eu tenho para falar sobre determinados assuntos, tá? Eu não vou falar tudo aqui, e se você quiser, tiver uma curiosidade de ver, você vai lá. Mas hoje eu estou falando aqui com você como um terapeuta de família e casal, numa visão sistêmica. É uma pós-graduação que eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco e que me dá assim a alegria, né, de poder falar para você com um certo embasamento, tá bom? Então eu quero falar hoje sobre criação de filhos, envolve a família, né? Nós sabemos que a família ela é um sistema, né? E todos ali da família, eles formam um sistema familiar, né? Cada um componente da família, ele é um subsistema, ou seja, é como uma fita, não sei se vocês já viram essas fitas de LED, que tem um monte de luzinha, elas acendem. Se uma der um problema, deu problema no sistema todinho. Então, é assim a família é um sistema, e cada um dos membros da família que fazem parte da família, nós chamamos de subsistema. Então, é importante porque se um tiver com problema, todo mundo está com problema. Ah, meu filho está com problema. Não, você está com problema também, porque você faz parte desse sistema familiar. Ah, minha esposa está mal, você está mal também, porque é a família. A família é um sistema familiar. Eu entendo assim. Isso facilitou muito até a minha vida como conselheiro. Em certas ocasiões, por exemplo, que a mãe chegava com a criança e antes de eu entender essa visão, né, ela chegava: olha, o meu filho está acordando 9 horas da manhã, 10 horas, que coisa, fale com ele. Aí eu ia lá, chamava o menino, traz ele para eu conversar, e conversava, e me fazia... Aí, daqui a pouco, tá bom, então eu não faço mais isso não sei o que, aquela história. Aí, daqui a 2 meses, um mês, estava de volta, a mesma coisa, o mesmo problema. Por quê? Porque eu não entendia que o problema não é só da criança que dorme tarde e acorda tarde. O problema, quem é que deixa a criança dormir de meia-noite? São os pais. Quem não acorda a criança antes de 10 horas? Os pais. Então o problema, tá entendendo? O problema não é da criança, é de toda a família. E principalmente dos pais que têm a responsabilidade de educar e de dar uma formação segura para seus filhos. Então essa visão ampliou muito e hoje eu quero conversar com vocês sobre os filhos e o temperamento de cada filho, né? E a personalidade de cada filho. Elas geralmente, um filho é diferente do outro filho. É difícil você encontrar uma família que todos os filhos são igualzinhos, uma cópia do outro, do irmão, uma cópia do outro. Não existe isso.
A família e os nossos filhos, eles são diferentes. E muitas coisas influenciam, muitos fatores influenciam para essa diferença, né? Por exemplo, a ordem de nascimento, né? A ordem de nascimento. Tem um livro muito bom, que é Filho Mais Velho, Filho do Meio e o Filho Caçula, ou Filho Caçula, de Kevin Leman. Vou colocar aqui, ó. Você pode, né, se você tiver a oportunidade, comprar e ler esse livro, vai te ajudar um bocado. Mas olha, seus filhos, eles são diferentes na sua essência e inclusive até pela ordem de nascimento. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o seu filho mais velho, né? Eu, lendo esse livro, eu pude fazer uma comparação com a minha família. Inclusive, né, nós temos 3 filhos, né? 3 filhos, é interessante. Eu lendo esse livro, eu disse, puxa vida, possa ser que não bata com a sua família, que não dê certo muitas coisas com a sua família, mas geralmente é. Né? Porque a gente não pode generalizar, dizer que todo mundo é igual, toda família que tem 3 filhos vai ser assim dessa forma, não. Mas isso é baseado em estudos científicos, em pesquisa, e se chegou a uma conclusão seguinte, por exemplo, olha como a ordem até de nascimento, são muitas coisas que influenciam na personalidade, na forma dos nossos filhos se comportarem. Meu filho não vai ser igual a mim, nem o seu filho vai ser igual a você, ou sua filha vai ser igual, tem que ser igual a você. Não, são fatores, são coisas, situações da vida que vão moldando ali o caráter e fazendo, moldando o comportamento de cada filho nosso. O que é importante é que você não desista de nenhum dos seus filhos, tá? Por mais difícil, ou por mais diferente que ele seja, ou por mais diferente que você acha que ele seja, né? Talvez alguns tenham a tendência de se isolar um e amar mais a outro do que não faça isso. Não diferencie os seus filhos, tá bom? Eu sei que não é fácil, é difícil, porque às vezes mudam, há uma diferença de personalidade, mas olha, preste atenção, até a ordem de nascimento influencia muito. Você sabia que, por exemplo, o filho mais velho, aquele que nasce primeiro, ele tem um senso de responsabilidade mais aguçado. Ele tem uma tendência de ser mais, a gente podia dizer assim, até mais chatinho, né? Ele é muito, tem a tendência, que não quer dizer que seja, mas tem a tendência de ser perfeccionista, de ser um cara mais recatado, mais na dele, ele vai envelhecendo mais rápido. Sabe por quê? Por exemplo, ele cai sobre ele já desde criança uma responsabilidade tremenda, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas olha, você vai para o cinema com o seu irmão mais novo, do meio e o mais novo. Você é o responsável, porque você é o mais velho. Acaba, entra pelo cano nessa história, né? Então, o filho mais velho, ele sempre tem sobre ele uma responsabilidade, um peso maior, né? Aquele peso de ser o guardião quando sai, aquele que vai tomar conta, né? Quando é um casal, olhe, quando você vai sair, você tome conta da sua irmã, né? E sempre está sobre ele essa pressão e essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai influenciar muito no futuro dos seus filhos e no comportamento dele, né? Geralmente, é uma pesquisa interessante, geralmente os pilotos dessas grandes aeronaves, né, eles são filhos mais velhos. Geralmente os filhos mais velhos, eles até na profissão, eles vão ter um diferencial, né? Ele é aquele cuidadoso, aquele que tem que estar atento, aquele que tem que estar vigilando tudo. Geralmente os pilotos de aviões, eles são filhos mais velhos, né? Interessante, né? O filho do meio é brincadeira não. O filho do meio é aquele filho que a gente podia dizer assim, o bandoleiro, tá?
Por quê? Porque ele não se sente tão amado como um filho mais velho, e quando tem outro que é o mais novo, o caçula, aí é que complica mesmo, porque ele sente o quê? Ele sente que aquela casa, aquele lugar não é dele. Ou seja, que ele não pertence ali, que ele tem que formar o lar dele, a casa dele, para que ele possa se sentir ali como uma coisa fosse dele, porque ele sempre acha que tudo é para o mais velho ou para o mais novo, do meio fica para... Então, alguma assim, advertência que a gente faz, que eu faço para você, tem um cuidado especial com esse filho do meio, no tocante, por exemplo, às amizades, porque o filho do meio, é o cara que vai sair de casa, que vai fazer mais amizade, que passa tempo mais fora, porque ele não sente que a casa ali, aquela casa é dele. Acho que a casa é do mais velho, do mais novo, dos pais, mas ele sente essa inquietação, e nessa inquietação você tem que ver, que você tem que ter cuidado para que ele não voe muito longe, porque há uma tendência natural do filho do meio fazer mais amizade e querer sair de casa logo, e por isso que a gente tem um cuidado especial com o tipo, com a amizade, tem que estar ligado nessa coisa. Geralmente é o filho do meio que sai primeiro de casa, né? É interessante que na minha família são 3, né? Como eu falei a vocês, e o do meio foi o que casou primeiro, foi o que foi embora primeiro. Então ele é mais... Agora, quando ele casa, ele se torna bem caseiro, porque ali é a casa dele, ali é a família dele, e ele é muito ligado à família. O filho do meio, aquele filho ali do meio, é mais difícil de você ver, por exemplo, um divórcio, tal, porque ele vai lutar pela família dele, porque ali ele sente que ali ele conseguiu realizar o seu sonho familiar. Então o filho do meio é um filho maravilhoso, não é porque ele não gosta de você, que ele quer sair mais na rua, que ele quer se envolver mais com a amizade, não tem nada a ver de ser pior do que o primeiro, não é isso não, ele tem a influência até da ordem de nascimento dele, que faz com que ele tenha uns comportamentos diferentes, mas que não devem ser encarado como uma coisa ruim. Não, ele às vezes quer ir para casa do amigo, quer ficar lá, esse menino não gosta da gente, ele passa não sei quanto tempo fora, é porque ele é assim, é o jeito dele, é a forma dele, é a forma que ele entende, né? O filho mais novo geralmente aquele que acaba mais brincalhão, mais relaxado, né? Vai ter uma tendência maior para a questão de comércio, de viver... Não é que todo mundo vai ser assim, não, mas eu estou falando das pesquisas, do que foi pesquisado e do que influenciam esses filhos na ordem de nascimento, né? Então o filho mais novo é brincalhão, é bem amoroso, mas ele tem uma tendência de viver tem muita tendência para o comércio, para ter uma vida independente, para viver a vida assim, né, mais independente, mais virada para essa parte, né? Então ele vai ser o engraçadinho, aquele que vai viver em casa fazendo piada, mas é amoroso. Um outro alerta que eu dou também é para quem tem filho único, né? Você só tem um filho, então se você tem um filho único, você tem que ter o cuidado, porque ele também vai ser diferente, ele vai ter... você vai ter que ter cuidado, porque geralmente as pessoas que só têm um filho, elas super protegem, né? E muitas vezes torna aquele menino como um rei, cria como rei. E aquela criança vive como rei, e muitas vezes ela sai de casa despreparada para
a vida lá fora porque entende que é um reizinho e vai querer ter um reinado, vai querer ser o dono das coisas, das situações, saber mais do que todo mundo, né? Ser o bam, e não, a vida não vai trazer, não é assim, né? Dessa forma não vai ser assim, assim e não vai dar certo. Então tem que ter o cuidado para que você possa orientá-lo, entendê-lo e não super proteger, tá? O filho único, temos que ter esse cuidado para que isso não aconteça. E você já imaginou um filho único casando com uma filha única, né? Tem esse casamento, só tem a família só tem um filho. Aí eles casam com a família que só tem uma filha. Aí os dois constituem um lar, certo? Constituem uma casa. Vão morar juntos. E aí? Quem vai ser o rei? Quem vai dominar? Não é isso? Quem vai comandar? Não, mas em casa quem comandava era eu. Né? Não, mas em casa aqui quem comanda sou eu, porque em casa... Não, não é. Dá problema, tá certo? Então, um reino não cabe a rainha e o rei comandando ao mesmo tempo. Um é o líder, mas é difícil se decidirem como decidir essa liderança, e às vezes dá muito problema, muita complicação na vida, né, dois no casamento. Então, o filho único tem que ter esse cuidado, tem que se ligar nisso aí e orientar dessa forma. Queridos, algo que é importante que eu queria que a gente entendesse nesse momento, nesse conteúdo que nós estamos colocando, é a importância de você entender essas diferenças e você amar o seu filho por mais diferente que ele seja. Entenda que para ele ser diferente é porque tem essas circunstâncias da própria vida. A vida mesmo traz para os nossos filhos entendimento diferente das coisas, né? Por várias questões, pela forma do temperamento, da índole da pessoa, né? Por motivos, por N motivos, né? Por, às vezes, traumas que advêm no crescimento, problemas de relacionamento. Então, isso tudo, às vezes, traz uma diferença do comportamento dos nossos filhos em relação aos outros. Então, nós temos que ter cuidado para amar, para cuidar, para abraçar, para beijar, para mesmo a pessoa sendo diferente, eu vou ter que cuidar dele, eu vou ter que amar dele, vou ter que amar. E outra coisa, o seu filho, sua filha, ele não vai ser o que você quer que ele seja, não. Geralmente a gente faz um mapa dos nossos filhos. Eita, a gente diz, olha, você vai ser médico, você vai ser não sei o quê. Eu nunca quis influenciar os meus filhos no que eles poderiam ser ou não, mas eu tinha um filho que ele disse assim, pai, eu vou fazer medicina. Aí eu fiquei muito feliz, que bom ter um filho médico, né? Ele pensa logo que a gente tiver velho, vai cuidar da gente e tal, que bom e tal. Aí, de repente, o meu filho disse, não, pai, agora eu vou fazer ciência da computação. Aí eu disse, rapaz, tu vai deixar a medicina por ciência da computação? Ó, a minha cabeça, a cabeça da gente é engraçada. Você vai, tal. Minha esposa disse, Veloso, não é assim não, rapaz. Ele vai ser o que ele quiser ser, né? Porque você quer. E eu entendi, tomei essa lição para mim, entendi que realmente, né? Eu disse, meu filho, você tá bom, você quer consertar a computação. A visão, consertar a computador. Desse pai, tu estás viajando, como diz a história. Não é,
E quando ele estava fazendo o curso, quando estava um problema aqui no computador, qualquer coisa, eu queria que ele consertasse. Disse, pai, eu não estudo para consertar computador, eu estudo engenharia da computação, vou fazer outras coisas. Ele me explicou programação e tal, e eu entendi. E muitas vezes, irmãos, pela nossa ignorância até, muitas vezes a gente quer que os filhos sejam de uma forma quando não é. E às vezes fica com raiva, né? Porque o filho não é da forma que nós desejamos para que ele seja. Então, que Deus te abençoe, que você seja um pai maduro, uma mãe madura, que possa amar todos os seus filhos indistintamente. Olha, o futuro reserva tantas surpresas. Você pensa uma coisa, é outra, tá bom? Então, ame os seus filhos indistintamente, ou seja, ame-os independente da sua diferença. Esse filho é tão diferente, mas ame de forma poderosa e firme, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua família. Tem um versículo lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, que eu queria encerrar com esse versículo. Diz, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Provérbio 27. Então, o homem, esse provérbio é um livro que tem um livro que tem na palavra de Deus, que é considerado o livro da sabedoria. Então, é um livro feito com muitos provérbios, muitas sabedorias incluídas aqui nesse livro. E ele diz assim, né? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, justiça, né? Questão até de justiça, da gente amar de forma justa os nossos filhos, igualitários, independente deles serem diferentes ou não. Você é a cara do seu pai. E você não está casada com ele? Ah, você parece com sua mãe, você não escolheu ela para casar porque está achando ruim, não é? Então, que Deus abençoe e que vocês possam ter sucesso na criação dos vossos filhos.